pessoal, esse vídeo é diferente de todos os outros vídeos que normalmente eu faço. Eu resolvi fazer uma apresentação aqui do que o mundo dos negócios vinha passando, vinha pensando e nesse pensamento qual foi a linha, qual foi a virada de chave depois da pandemia. Então, o primeiro passo é entender que o mundo, até fevereiro de 2020, ele vinha pensando na transformação digital. Essa transformação digital ganhou um nome chamado de mundo VUCA, né? Tem umas mudanças totalmente radicais e mudanças rápidas demais no pensamento do empregado e empregador. É incerto porque existe uma incapacidade de saber tudo. As pessoas não vão saber tudo de uma hora para outra, então precisam pesquisar para depois colocar em prática, algo que é muito difícil dentro das organizações, pelo menos no Brasil. Então a tecnologia é algo que tem que estar relacionada ao comportamento do consumidor, ao comportamento do seu cliente. E essa tecnologia já tem que existir, tem que acontecer, tem que estar ativa na sua rotina. Essa é uma virada de chave, isso é uma mudança rápida que precisa ser feita dentro da organização. Também tem um outro ponto que é a falta de conseguir prever. A gente não consegue, como é muito rápido, a gente não consegue prever o futuro rapidamente. E isso esquecendo um pouco a pandemia, antes da pandemia. E ele é complexo, o mundo era complexo e ainda é muito complexo porque existem muitas conexões nessa transformação digital. Existe um pensamento sistêmico, uma necessidade de pensar de forma sistêmica, lá de cima até embaixo, e quem está embaixo pensar até lá em cima também, algo que também não é comum no ser humano. Existe uma limitação do ser humano em ter um pensamento de empreendedor e o empreendedor ter um pensamento de colaborador. Existem muitos erros e a causa e efeito desses erros é o que faz as empresas patinarem bastante, né? Falava-se também muito e ainda fala, né? E ainda é necessário, que é a necessidade de agilidade, tanto do profissional como também do empregador. A agilidade em fazer as coisas acontecerem rapidamente. E essa agilidade foram criados aqueles processos ágeis, as metodologias ágeis, para que isso acontecesse. Só que, na prática, somente as grandes empresas é que estavam se adaptando a isso, criando estrutura, tendo um investimento em treinamento para metodologias ágeis, né? Que é apenas um nome que foi dado para algumas coisas tipo gestão de tempo, produtividade, tudo isso são metodologias ágeis. Também se falava muito de você não conseguir planejar as coisas de forma estruturada. Existem muitas variáveis no planejamento, né? Não tinha mais nada linear. Eu não consigo planejar algo para 5 anos, por exemplo. Eu tenho que planejar algo para 1 ano e olhe lá, no meio desse ano eu tenho que analisar se aquela estratégia que foi criada tem a ver com o que o mundo vem praticando, com o que os clientes vêm solicitando. Então isso também é uma mudança radical nos conceitos do trabalhador e também nas empresas pequenas e médias, que são as empresas que mais sofrem com esse mundo VUCA, com essa agilidade e essa mudança constante. Olha que interessante esse case, né? Eu trouxe um case aqui da Embraer. A Embraer era uma empresa, não sei se todo mundo conhece, mas a Embraer era uma empresa que fabricava aeronaves, aviões, né? E de um tempo para cá ela fez um joint venture com a Boeing e mudou totalmente a forma de pensar. O modelo de negócio mudou. Agora eles fabricam nanosatélites para agricultura. Existe assistência técnica de aeronave, monitoramento de fronteiras que eles vendem para outros países, comunicação para navios, comunicação para veículos militares, parceria para criações de aviões elétricos, carros voadores, que ele fez uma parceria com o Uber
para fazer carros voadores. Essa informação foi cedida pela Exame de outubro de 2019. Eu trouxe aqui 2 cases da China. Olha como é interessante o crescimento da China nesse mercado, na economia mundial. Ela está pau a pau com os Estados Unidos. Então eu trouxe aqui o case da Tencent, que é o maior e mais utilizado portal de serviços da internet lá na China. Hoje o valor atualizado dela, ela vale 530 bilhões. O Alibaba vendeu em 68 segundos, numa liquidação chamada lá de Festa dos Solteiros, eles venderam em 68 segundos $1 bilhão. Em 68 segundos. E o Alibaba, para quem não conhece, é uma empresa de e-commerce. E juntando para ter tamanho, grandeza disso daí, a Alibaba hoje o valor dela é de 600 bilhões de dólares, e a gente juntando a Petrobras, Gerdau, BRF, Suzano, Banco do Brasil, Nubank, Vale, Itaú, Bradesco, Stone, Natura, Ambev, Magazine Luiza, dá 542 bilhões de dólares. Esse é o valor de todas juntas, e o valor do Alibaba é de 600 bilhões. Olha o tamanho do crescimento da China no mercado mundial. Outro ponto importante é a gente pensar que no levantamento das marcas mais valiosas do mundo, de 2010 a 2020, as 10 marcas mais poderosas, mais valiosas, a primeira é a Amazon, mas dentro desses 10, eu não vou citar aqui todos, mas a primeira é a Amazon, a segunda é o Google, mas dentre essas 10 maiores, são 3 chinesas. 2 que são no mercado financeiro e uma do mercado de celulares. É incrível o crescimento da China em relação ao mercado mundial. Isso é uma curiosidade apenas. Mas eu queria colocar aqui a mudança, o que aconteceu também com algumas empresas e a mudança de modelo mental que nós precisamos ter nessas mudanças tão rápidas da transformação digital. A Blockbuster, que era uma empresa americana, era a 5ª locadora de filmes, né, de vídeos lá nos Estados Unidos, e ela teve uma proposta de comprar a Netflix, e por 5 vezes ela recusou a compra da Netflix. Por incrível que pareça, a Netflix continuou no mercado com o modelo de negócio dela, que a Blockbuster não acreditava, e a Blockbuster quebrou. Hoje não existe mais Blockbuster, ela quebrou. E aí a Netflix continua no mercado, hoje trabalhando com o streaming, e aí vem aí a mudança de modelo mental. Num congresso recente em 2019, um dos executivos da Netflix declarou que o maior concorrente da Netflix hoje não são as outras empresas de streaming, que nem Globoplay, Prime, Disney, não são aquelas que fazem a mesma coisa que ela, mas sim um jogo de videogame. Esse jogo de videogame é chamado de Fortnite. E isso é fundamental a gente saber, que é uma mudança de mindset, uma mudança de pensamento. Até então todo mundo imaginava que concorrência são aqueles que fazem a mesma coisa que a gente. E não é. Pode ser uma outra empresa que tira o nosso cliente. No caso da Netflix, tirou a atenção dos filmes para jogar atenção nos jogos. É fundamental a gente ter essa visão, essa mudança de pensamento, para que a gente saiba que as coisas estão mudando. Que não adianta a gente pensar no que era antigo, no pensamento antigo. E muita coisa vai acontecer ainda daqui para frente.